Swasti prajabhya paripalayantam nyayena margena mahim mahishaha gobrahmanebhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om Swasti prajabhya paripalayantam nyayena margena mahim mahishaha gobrahmanebhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti 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 Harihi Om. Mantra pela paz. Om. Que todo o bem chegue a todos no mundo. Que todo o bem chegue para os que administram esse mundo de maneira nobre. Que haja paz e felicidade para os animais. Que haja paz e felicidade para os devotos em todos os dias. Que todos os seres encontrem a felicidade. Om, paz, paz, paz. Namastê, namastê, namastê a todos. Hoje nós vamos falar a respeito de meditação. A meditação, a prática da meditação e finalmente nós vamos falar um pouco sobre os benefícios da meditação. Nós temos que tentar, primeiramente, entender um pouco o que significa a meditação antes de partir para os benefícios da meditação. Então, na tentativa de entender o que é meditação, nós temos muitas dúvidas, principalmente os ocidentais, porque meditação não é uma parte da nossa cultura. É uma coisa que foi introduzida principalmente pelos orientais, os budistas, os hindus. Então é uma coisa mais ou menos nova para nós, que somos um país católico, maioria católica. Então nós crescemos sem essa ideia de que nós podemos meditar, que nós temos necessidade de meditar, de nos recolher, e que nós podemos alcançar algo superior através dessa prática. Na Índia, se vocês virem as crianças nas escolas, eles fazem meditação desde pequenos. Eles praticam meditação, eles oram, tem até imagens de escolas assim com um pátio cheio de crianças sentado meditando. Mas aqui no Brasil, a cultura, aqui no Ocidente de forma geral, a cultura é muito diferente. Então nós não temos essa prática. Então é comum as crianças, os jovens, estarem com a mente totalmente para fora, buscarem somente o que há do lado de fora, porque não tem essa cultura da meditação, cultura meditativa. Mas nós vamos falar hoje que isso é uma coisa absolutamente essencial para todos os seres. Porque da mesma maneira como nós temos esse impulso de externalizar a nossa vida, que é até certo ponto para você manifestar sua criatividade, para você realizar coisas no mundo, para você ser uma pessoa bem-sucedida, tem esse impulso de externalizar, de se manifestar, de produzir. Mas ao mesmo tempo, todo ser humano tem uma necessidade interna, tem uma necessidade de internalizar. Porque se não houver um balanço entre esse ato de externalizar e internalizar, o que ocorre é que surgem em nós diversos conflitos. Porque muitas vezes você simplesmente externaliza a sua vida e chega num ponto que você passa a não entender o que você está fazendo. Ou você se afasta muito do propósito verdadeiro da vida. Você não consegue entender o que você veio fazer aqui, você não consegue obter aquela paz mental que não depende dos sentidos externos. Isso é uma coisa muito difícil hoje em dia, os jovens obterem essa paz mental sem dependerem dos sentidos externos. Porque eles, principalmente os jovens, né, mas na verdade todos os seres humanos, eles entendem ou eles pensam que só é possível você obter felicidade
se você, de uma maneira ou outra, usar dos 5 sentidos. Se você sair, viajar ou desfrutar, ou usar os 5 sentidos de alguma maneira ou outra, aí sim você vai ser feliz de uma maneira ou outra. E por isso acaba causando uma necessidade de obter meios, recursos financeiros e outras coisas, porque você entende que aquilo vai levar você a essa felicidade. Mas a cultura oriental é muito diferente nesse quesito, porque eles entendem que a felicidade não necessariamente depende dos 5 sentidos. Em última análise, a pessoa descobre que, na verdade, ela não depende dos 5 sentidos, de forma alguma. Que a felicidade é uma coisa interna que você obtém através de um conhecimento interno. Até mesmo quando você está desfrutando das coisas do mundo através dos 5 sentidos, essa felicidade que você obtém, na verdade, não vem dos 5 sentidos em si, mas é algo que vem internamente e que se manifesta através dos 5 sentidos. Então é necessário a todos nós entendermos o que é a meditação, mesmo que seja de uma forma um pouco superficial, iniciante, porque a gente entendendo o que é a meditação, a gente pode começar a praticar, né, e sentir os benefícios. Primeiramente, é interessante a gente falar que existe uma diferença grande entre concentração e meditação. Quando nós falamos meditação, geralmente se mistura, né, os termos concentração e meditação. Qual é a diferença entre um e outro? A meditação seria uma concentração seria meditação. Reflexão sobre algum assunto é o mesmo que meditação. Todas essas dúvidas surgem para uma pessoa que realmente quer começar a meditar. Então é interessante que uma pessoa que não saiba nada se atenha primeiramente aos livros. Ela busque alguma coisa, algumas ideias sobre meditação nos livros. Depois tente conversar com uma pessoa que pratica isso há algum tempo, seja um monge, principalmente das linhagens orientais, um monge budista, um monge hinduísta, ou um praticante que faz meditação há muito tempo. Você pode tirar suas dúvidas com ele. Mas é necessário você ter uma ideia inicial. Porque eu vejo, né, durante todos esses anos, que muitas pessoas que querem praticar meditação, mas elas pensam que meditação significa você livrar a mente de qualquer tipo de pensamento, deixar a mente vazia. Mas isso não é meditação em si, né? A meditação ela pode ser de vários tipos, e o mais importante é que há necessidade de haver uma preparação para a meditação. Porque se não houver essa preparação, você pode ficar anos lutando para conseguir meditar, mas você não consegue. Inicialmente é necessário você se preparar antes de começar a meditar. Então eu vou falar também que tipo de preparação é essa. Com relação à concentração, nós podemos nos concentrar em uma grande variedade, uma grande gama de assuntos na vida diária. Um cientista, por exemplo, se concentra na ciência que ele faz, um matemático na matemática, um médico ele concentra na medicina, um artista se concentra na arte, um músico na música. Qualquer pessoa que tem um talento ou que trabalha sinceramente no mundo, ele se concentra em uma coisa ou outra. Então essa concentração é diferente, por exemplo, do que a gente fala da concentração espiritual ou que leva à meditação. Primeiramente, concentração não é meditação em si. Meditação, de acordo com as escrituras de yoga, é um estado mais avançado. Quando eu falo que um yogi entra em meditação, já é um estado avançado, né? Na yoga, nas escrituras da yoga, os Yoga Sutras de Patanjali, eles dizem, o Patanjali fala que a meditação é um estágio anterior à iluminação. Então é um estágio avançado, é chamado em sânscrito de dhyana. Então, dhyana significa, é um tipo especial de concentração, um tipo mais avançado de concentração. Existem vários estágios, né, na prática da yoga, e a meditação, dhyana, é um estágio mais avançado, é uma concentração mais avançada. Agora, o que é que a gente faz então quando a gente tenta meditar? Pessoas comuns, como assim, pessoas iniciantes que querem começar a meditar, por que ela chama de meditação? Na verdade, não é uma meditação que nós fazemos, pessoas iniciantes.
Na verdade, nós estamos apenas fazendo uma tentativa de tirar a nossa mente dos objetos do mundo e fixá-la em uma coisa espiritual. Então, quando nós nos sentamos para meditar, nós continuamente tentamos tirar a mente das coisas, dos assuntos do dia a dia, dos assuntos que nos afligem, das pessoas, tira a mente dessas coisas e tenta fixar num ideal espiritual. Então, as escrituras de Patanjali falam que esse processo de você estar continuamente tentando trazer a mente do mundo externo e fixar em alguma coisa, não é meditação. Isso é chamado pratyahara. Pratyahara são 3 estágios anteriores, 2 estágios anteriores ao dhyana, que é a verdadeira meditação. Então, inicialmente o praticante, ele pratica o pratyahara, que ele tenta retirar a mente do mundo externo de diversas maneiras e para fixar no ideal espiritual. Depois que ele consegue ter certo sucesso na prática do pratyahara, é que ele consegue ter períodos curtos de concentração. Esses períodos curtos de concentração pode ser 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, e isso vai aumentando, até conseguir períodos maiores. Esses períodos maiores de concentração são chamados de dharana. Então, eu consegui alcançar um estágio de dharana, significa que eu consegui alcançar uma concentração um pouco maior, em meditar em algum assunto, concentrar em um assunto ou uma ideia espiritual por um tempo um pouquinho maior. Aí, se eu conseguir prolongar esse tempo, se eu conseguir fazer um dharana se prolongar, aí sim eu vou alcançar um estágio especial de concentração chamado de dhyana. Então, não é uma coisa fácil. Sim, às vezes um aspirante leva anos para conseguir alcançar o estado de dharana, que é você ter um mínimo de concentração. Pessoas normais, quando tentam meditar, pelo fato de muitas coisas no subconsciente ainda perturbarem muito, na forma de desejos, apegos, aversões, coisas do passado, o que acontece é que quando a pessoa se senta para meditar, toda essa informação interna, do subconsciente vem à tona. Então, na hora da meditação, começam a vir pensamentos, pessoas, diversas coisas que começam a perturbar. E por isso a gente não consegue ter a concentração que a gente quer. A gente pode tentar, mas os pensamentos vêm de todos os lados. Então, a meditação, para um iniciante, não é uma coisa possível. É uma coisa que tem que ser, nós temos que ter ela como alvo, mas nós temos que saber que isso é um processo gradual, que pode levar anos. Mas sim, é uma coisa que nós temos que fazer diariamente, se nós queremos ver algum tipo de progresso. Uma coisa a respeito da meditação é que a meditação implica a concentração em um ideal espiritual. Então não adianta eu meditar em qualquer assunto mundano, ou concentrar em qualquer assunto mundano, ou concentrar em qualquer assunto que não seja um ideal espiritual. Porque isso não vai levar a um despertar dos centros de consciência superiores, os centros de consciência que estão acima da região do coração. Então, qualquer assunto que eu tente me concentrar que não seja um assunto espiritual, não vai levar minha mente para os centros superiores. Os centros superiores, os lotos, os chakras superiores. Então, eu tenho que ser capaz de elevar a mente a um nível acima das ideias mundanas. Qualquer tipo de ideia mundana não deve penetrar a minha concentração. Isso sim vai levar à verdadeira meditação. Concentração em uma ideia espiritual. Esse é o primeiro pré-requisito para você praticar a meditação. Você tem que ter uma ideia positiva e espiritual para se concentrar. Eu não estou mencionando aqui a ideia de nenhuma religião, não estou mencionando nem budismo, nem hinduísmo, nem cristianismo. Qualquer ideia que seja espiritual e positiva é uma ideia adequada para se concentrar, para tentar meditar. É claro que existem uma infinidade de ideias espirituais, assim como o reino espiritual é infinito, existe uma infinidade de ideias espirituais também, assim como existe uma infinidade de caminhos espirituais. Por isso é interessante a gente ter a orientação de pessoas, para indicar para a gente qual é um caminho adequado que a gente deve seguir. Porque nós corremos o risco de ficarmos presos
em uma mudança contínua. Nós seguimos um caminho, depois lemos num livro que esse outro caminho é mais bonito, então nós começamos a seguir outro caminho. E nós não temos aquela constância necessária na vida espiritual, que é uma coisa também necessária para a meditação, você ter uma constância num único caminho. Então a verdadeira meditação é um estágio avançado. E uma outra coisa é que a meditação ela deve ser sempre feita num centro particular de consciência. Né? Um centro particular de consciência, que eu digo, é um centro de consciência que está dentro de nós, né? Que tem que ser descoberto, mas que ele tem certas localidades. Por exemplo, o centro do coração, chamado Anahata, o centro entre as sobrancelhas, que é o chamado Águia, são centros de meditação. Para uma pessoa que pratica meditação, é necessário que ela tenha um centro de consciência para ela conseguir concentrar a mente. Isso é conhecido não só dos hindus, dos budistas, mas dos cristãos também. Se a gente vê a história dos pais do deserto, né, que são escrituras que falam dos santos que viviam no deserto. Um principal livro que fala sobre isso é a Filocália. Não sei se vocês já ouviram falar da Filocália. Conta a história da vida dos santos do deserto. E eles falam sobre as práticas deles, né, nas cavernas, no deserto. Que eles continuamente faziam a oração, né, a oração espiritual, mas eles tinham um foco, que era o coração. Então eles focavam toda a atenção na região do coração e faziam a oração. Então é necessário ter um foco num centro particular de consciência. Swami Brahmananda dizia que esse centro de consciência, embora ele possa ser variado, é aconselhável a nós que a gente escolha o centro do coração. Por quê? Nós nunca podemos escolher um centro de consciência nas regiões inferiores, né? Porque é até perigoso você meditar em centros nas regiões inferiores. E ao mesmo tempo, os centros das regiões superiores para outros tipos de aspirantes, né? Que buscam, por exemplo, o caminho do conhecimento, Jnana Yoga. Mas para uma pessoa que busca o caminho da devoção, que quer desenvolver, que quer purificar, sublimar as emoções, o centro do coração é o centro mais adequado para meditar. E tem um outro motivo especial também porque se foca a mente no centro do coração. É porque o coração é considerado como se fosse o primeiro portal para a vida espiritual, né? Então, na nossa longínqua caminhada espiritual, o primeiro despertar espiritual que nós sentimos, né, que na nossa vida, que nós deixamos de ser pessoas totalmente materialistas e realmente passamos a sentir algo espiritual, esse sentir algo espiritual se dá primeiramente na região do coração. Então é necessário nós concentrarmos a mente ali e praticarmos a nossa oração, praticarmos a nossa meditação, focando a mente nessa região. Não é que seja o coração físico, não é o coração físico, é um centro espiritual. Alguns mestres dizem que esse centro, na verdade, nem está na região do coração exatamente, está um pouco à direita. Alguns mestres falam isso. Mas é um centro que, na verdade, não é um centro físico, é um centro sutil. Esses chakras, eles são centros de consciência. Você não consegue ver eles abrindo ou através de instrumentos físicos, são centros sutis que você tem que sentir, mas são portais de consciência. Através deles vocês conseguem ter um vislumbre do mundo espiritual, através do centro do coração. Então, eu falei inicialmente que antes de praticar a meditação, é necessário nós observarmos certas diretrizes. Por quê? Diretrizes na nossa vida particular, na nossa vida com outras pessoas, na maneira como nós nos comportamos. Por que é necessário ter essas diretrizes? Porque não adianta se iludir com a ideia de que eu posso viver a vida que eu quiser e ao mesmo tempo praticar a meditação. Isso não é possível. Se você quer praticar a meditação, desde o início você já tem que começar a fixar certas diretrizes na sua vida. Porque é impossível você alcançar o mínimo de vida meditativa
se você não alcançar o mínimo de purificação mental. Você tem que ter uma certa purificação mental para conseguir entrar no caminho da meditação. Os seus sentimentos, as suas emoções têm que estar até certo nível sublimada. Os desejos têm que estar a certo nível sublimados. A minha mente tem que ter certo autocontrole. Então, para iniciar no caminho da yoga, para iniciar no caminho da meditação, é necessário sim ter um autocontrole da mente. Você não pode deixar a sua mente agir da maneira como ela quer. Muitos dizem que a mente ela é como se fosse uma criança levada. Se você não colocar certos limites, a criança levada ela não vai obedecer, ela vai ser mal criada, ela vai fazer o que ela quer. E então é necessário a gente colocar certos limites na mente. Swami Bhaskarananda, às vezes ele falava brincando, que de vez em quando nós temos que dar chicotada na mente. Por quê? Porque a mente ela é desobediente. Às vezes ela quer seguir um caminho que não é bom, que não é saudável. Então é necessário nós, de vez em quando, darmos certas chicotadas na mente. Um Swami lá da Inglaterra, da Yatmananda, agora ele não está mais na Inglaterra, agora ele está na Índia. Ele falou que, uma vez ele falou, que uma das maneiras de você começar a controlar a sua mente é de vez em quando você fazer as coisas que a mente não quer fazer. Você fazer o contrário do que ela quer, do que ela gosta de fazer. Porque assim você aprende, você faz a mente aprender a se disciplinar. Ela começa a se disciplinar. Tinha até um exemplo de um Swami que ele gostava muito de goiaba. Ele tinha assim um amor imenso por goiaba. Era a fruta preferida dele. Aí um certo dia ele fez a resolução, que ele não ia mais comer goiaba. Ele ia ficar assim anos sem comer goiaba. Ele fez essa resolução. E perguntaram para ele por que ele tinha feito isso. Ele falou exatamente isso, que é uma das maneiras que ele achou de disciplinar a mente dele. Então os monges, eles fazem esse tipo de prática. Às vezes se abster de alguma coisa. A prática do jejum também é uma prática de autocontrole, do controle da mente. Porque o paladar é uma coisa que prende muito os seres humanos. Então, se você conseguir exercer o mínimo de controle no paladar, você já consegue controlar também os outros órgãos. Os outros órgãos são bem mais fáceis de controlar do que o paladar. Então, exercendo um controle no paladar, você consegue controlar os outros órgãos. Então, a prática do jejum, ela tem uma das finalidades, essa prática do autocontrole, que leva ao controle da mente também. Todos nós percebemos, depois de uma prática de jejum, não precisa ser um jejum prolongado de vários dias. Isso é um exagero. Mas um jejum, por exemplo, de um dia, ou de meio dia, por exemplo, você pula uma refeição, você não faz uma refeição. Se você começa a fazer esse tipo de prática regularmente, vamos dizer a cada 2 semanas ou a cada 10 dias, você nota depois dessa prática que você se sente mais forte mentalmente. Você sai dessa prática mais forte, você sente um bem-estar. É uma sensação de triunfo com relação à sua própria mente. Você diz para você mesmo que eu fui capaz de controlar um impulso, que é o impulso do paladar. E esse controle do paladar também facilita o controle dos outros impulsos, os outros impulsos do corpo humano. Então, são práticas de autocontrole. É necessário, então, antes de praticar a meditação, realizar essas práticas de sublimação, de autocontrole. Não se deixar levar pela raiva, pelo ódio, pelo ciúme. Tentar controlar essas emoções. Porque quando se controla essas emoções, Swami Vivekananda dizia que cada vez que você consegue controlar, por exemplo, uma raiva, consegue controlar um ódio, um ciúme, ele falou que é uma energia espiritual que você passa a acumular em você, quando você é capaz de controlar essas emoções. Então é necessário praticar essa sublimação. Nos Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali é um cientista, um cientista espiritual. Ele coloca como os 2 primeiros passos Yama e Niyama. Isso não foi por acaso,
porque são práticas morais e éticas. Ele sabia que se a pessoa não se firmar nas práticas morais e éticas, seria inútil ela tentar seguir os outros passos, né? Os outros passos que são asana, pranayama, depois pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Então é necessário primeiramente você seguir o yama e niyama, que são as práticas morais e éticas. Por exemplo, a veracidade. Você tem uma vida baseada na veracidade, baseada na não violência, ahimsa. Ter uma vida baseada em não acumular coisas desnecessárias, né? Parigraha e outras coisas, brahmacharya. Brahmacharya é a prática do autocontrole, né? Você ter autocontrole, moderação nos sentidos. Então o Patanjali sabia muito bem que é necessário você passar por esses passos antes de você querer praticar os outros passos. Ele sabia, mas essa sequência é necessária, é muito necessária, não é algo essencial. Porque se você quiser passar para os próximos passos sem ter uma vida baseada assim na moral e na ética, essa prática da yoga passa a se tornar algo até perigoso. Por quê? Porque você começa a mexer com forças internas, né? E quando aquilo desperta, você não sabe para onde direcionar aquela energia. Então ela acaba fluindo para canais inferiores, para impulsos inferiores. O que acontece é que a pessoa ela se desvirtua, ou se ela tem uma propensão negativa, a propensão negativa se multiplica. Isso acontece muitas vezes, né? Aspirantes que não têm uma mente pura e querem praticar essas práticas de pranayama, não digo pranayama simples, mas pranayamas mais elaborados, em que a pessoa retém a respiração por um período mais longo. Então a pessoa praticando esse tipo de pranayama, sem ter a purificação necessária, ela pode desenvolver certos tipos de insanidade, né? Isso acontece muito na Índia. Inclusive aqui no Brasil, a gente já verificou acontecerem casos assim. Pessoas que achavam que o portal para iluminação era a prática intensa do pranayama, sem nenhum tipo de instrução. E começar a praticar pranayama e a pessoa, no fim, acaba desenvolvendo um certo tipo de doença incurável, mental. Então é necessário, Vivekananda mesmo diz, né, que as práticas superiores da yoga, principalmente pranayama, exigem a presença ou acompanhamento de um sábio, de uma pessoa que conhece essa prática. Por que exige o acompanhamento? Para ele ver se você realmente está preparado para isso, o quanto que você pode fazer, para você não extrapolar os seus limites, né? Porque isso pode ser perigoso, né? Então é necessário sublimação. O Swami Atisvarananda, ele fazia uma brincadeira com as pessoas na Europa que diziam que praticar yoga, kundalini, todos esses termos, né, que se usam nos tantras, ele falava para as pessoas, cuidado com a serpente, né? Se você despertar a serpente, se você não souber lidar com ela, ela pode lhe causar mal. Então ele fazia esse tipo de comentário, porque realmente é uma energia que nós temos interna que é muito grande. Se nós despertarmos essa energia, mas nós não soubermos canalizar essa energia para canais superiores, nós corremos riscos na vida espiritual. Claro que tudo isso existe, né? Tudo isso existe, esses poderes da yoga existem também, que são desconhecidos aqui no Ocidente, mas lá na Índia são muito bem conhecidos. Existe todos esses termos tântricos, né, que se mencionam nas escrituras, tudo isso provadamente já foi verificado, né, que existe, que tem como despertar, mas a questão não é despertar ou não, a questão é saber se você está preparado para despertar isso, se você está preparado para lidar com isso. Então, assim, outro quesito a respeito da meditação que nós queremos fazer, que na verdade nem é meditação, né, é um certo tipo de pratyahara, ou seja, tentar controlar a mente, né, e trazer mais para dentro, é necessário uma coisa essencial que é a disciplina diária. Assim como os militares têm uma disciplina diária, né, acordar cedo todo dia, arrumar a cama, fazer educação física. Eu sei porque eu já fui militar por alguns anos, né, na minha época pré-monástica.
Então tem toda uma disciplina diária que você tem que seguir. O que acontece se você não seguir? Você é punido, né? Assim, uma punição às vezes até simbólica, mas tem. Então é necessário a gente fazer essa disciplina diária se a gente quer progredir no caminho da meditação. Não que a gente vai ser punido, né? Mas se a gente não fizer essa disciplina diária, a gente não vai obter nenhum tipo de progresso na meditação. Então é necessário ter essa disciplina, porque a mente ela tenta nos enganar. É um fato bem conhecido que a mente ela tenta nos enganar. Ela tenta colocar subterfúgios para que a gente leve uma vida cada vez mais confortável, ou seja, dentro da nossa zona de conforto, né? Daquilo que a gente acha mais confortável, mas que em realidade nos mantém presos em uma pequena bolha, né? A bolha do nosso ego, a bolha do nosso entorno. Então, para sair dessa bolha, é necessário você praticar um certo tipo de disciplina que demanda alto esforço. Então, no caminho da meditação, para uma vida meditativa, inicial pelo menos, é necessário um alto esforço, não existe atalhos. Então, você tem que praticar, você tem que tentar disciplinar a sua vida, disciplinar a sua mente. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você tem que praticar a autodisciplina, né? Não deixar a mente correr para cá e para lá. Muitas pessoas acham que recreação significa você simplesmente se sentar em algum lugar e deixar a mente totalmente livre, fazendo o que ela quiser. Mas para um aspirante espiritual, isso não é possível em nenhum momento. Nem no momento que é feriado, né? Nem no momento que você está no momento de maior descontração, um aspirante espiritual nunca vai deixar a mente dele seguir a maneira que ela quer, né? Porque ele sabe que a mente tenta nos enganar. E a gente vê que muitas pessoas sofrem por causa disso, porque elas acham que existem certos momentos ou certas horas que elas podem completamente deixar a mente livre, né? Mas a nossa mente, pelo fato de estar repleta de impressões do passado, muitas vezes de vidas passadas, quando nós deixamos ela totalmente livre, o que acontece? Essas impressões do passado, elas vêm à tona e nos levam a fazer atos que nós podemos nos arrepender depois, ou nos leva a negligenciar coisas que a gente deveria fazer. Então, por isso é necessário uma estrita vigilância, né? Existe até um ditado que fala: o preço do sucesso é a eterna vigilância. Então você tem que ter uma eterna vigilância na sua mente, na vida diária, para você ter total controle do que ela está fazendo. É claro que no início isso implica assim, até um certo tipo de sofrimento ou um certo tipo de ser muito duro consigo mesmo, mas é necessário no início, justamente para você passar daquela fase inicial. Depois que a pessoa obtém certo controle na mente, a mente ela se comporta como se fosse um cão adestrado, né? Ela não vai fazer coisas que estão fora do limite, ela vai se comportar naturalmente. Se vocês verem, por exemplo, um grande santo como Sri Ramakrishna, ele era absolutamente espontâneo, mas a espontaneidade dele não implicava em nenhuma ação errada. Todos os atos que ele fazia tinham um profundo significado, mas ao mesmo tempo ele era muito espontâneo. Então a gente vê que para uma pessoa que vai evoluindo espiritualmente, ela adquire um certo tipo de naturalidade, espontaneidade, um certo tipo de alegria natural. Mas essa alegria natural, essa espontaneidade está firmada por ela estar firmada na pureza, ela não implica levar você a fazer coisas ruins ou desviar do caminho. Mas no caso de pessoas comuns, que não têm nenhum tipo de disciplina ainda no caminho da meditação, você deixar a sua mente livre significa a mente se desviar, a mente ir para coisas indesejadas. Então é necessário ter certa disciplina diária. Então o principal problema da vida meditativa no início, de um aspirante que quer praticar a meditação, é a pergunta básica: como treinar a minha mente? Né? A pergunta básica que uma pessoa faz que quer começar a praticar a meditação: como treinar a minha mente? O primeiro conselho que os sábios dão
é que você tem que colocar as coisas na sua vida de forma bem definida. Eles falam que você tem que colocar uma disciplina bem definida. Falar, todos os dias, tal horário, eu vou fazer tal disciplina durante tanto tempo, e isso vai durar tantos dias, ou tantas semanas, tantos meses. Então você tem que ter essa disciplina de fazer as coisas bem definidas na vida, não deixar nada solto. Eles falam que deixar as coisas muito soltas, tem até uma analogia que eles falam, é igual você tentar cruzar um rio, colocando um pé em cada barco. Imagine que tem 2 barcos cruzando o rio, e você colocou um pé em cada barco. Mas isso é extremamente perigoso, porque basta um barco se separar um pouco do outro que você já cai no rio. Então eles têm que andar perfeitamente paralelos. Isso vai causar uma intensa inquietude. Imagine a ansiedade da pessoa que está atravessando o rio assim. Então por isso é necessário você ter a vida extremamente definida. Definir apenas um barco. A minha vida vai ser isso, eu vou ter tal disciplina, eu quero praticar uma vida meditativa porque eu sei que é bom para mim. Então nem que isso dure a minha vida inteira, que eu não consiga alcançar nada, mesmo assim eu vou conseguir praticando e fazer esse tipo de resolução. Porque se você não colocar resoluções, você também não tem aquela determinação de continuar seguindo o caminho. O Mahatma Gandhi dizia que há uma grande importância na questão de você fazer votos, de você fazer resoluções na vida. Porque isso cria uma grande força dentro de você mesmo. Toda prática que você começa a fazer sem ter uma resolução antes, sem ter um voto antes, não tem tanta força assim. Aí também entra, por exemplo, a questão dos votos monásticos, que um monge faz, ou qualquer monge, o cristão também faz votos monásticos, votos de noviço, votos monásticos. Por que ele faz esses votos? Tem um significado espiritual, sim, dessa transição, mas principalmente porque os votos eles fortificam o caminho. Qualquer tipo de voto que você faz. Então, da meditação também. A meditação, se você fizer um voto de que você vai meditar todo dia, tal horário, e você não quebrar esse voto, isso passa a criar uma força muito grande dentro de você. Então é necessário ter essa disciplina diária. Aqueles que querem ter sucesso na meditação, têm que ter disciplina diária. Então a necessidade de purificação da mente. É necessário primeiramente purificar a mente. Nós sabemos na Índia que tem as disciplinas bem conhecidas da yoga. O que são as disciplinas da yoga? Por que tem yoga e por que tem Vedanta? Por que tem a parte filosófica dos Upanishads, que são sublimes, aqueles termos abstratos, aquele caminho abstrato que leva ao Deus absoluto, mas ao mesmo tempo tem uma parte toda prática, que é a parte da yoga. Justamente porque é a parte da yoga que vai trazer a purificação da mente. Sem a purificação da mente, você não vai conseguir entender a parte filosófica. Então, por exemplo, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga são aspectos práticos da filosofia. Então eu vou tentar seguir uma disciplina de purificação. Então a yoga nada mais é, se me pedirem para definir o que é yoga, eu diria que yoga são caminhos para a purificação da mente. A definição de yoga claro, tem definições bem mais complexas, mas de forma geral são caminhos diversos, práticos para a purificação da mente. Uma das práticas para nós ocidentais que é mais fácil de seguir, como purificação da mente, é a Karma Yoga, sem dúvida. Então nós temos que tentar focar na nossa vida diária na questão da Karma Yoga. É claro, nós temos a parte emocional, nós podemos praticar a Bhakti Yoga. Sri Ramakrishna dizia que a Bhakti Yoga é o caminho dessa era. Mas nós ocidentais temos uma mente muito pragmática. Nós gostamos de agir, fazer coisas. Então a Karma Yoga, tentar entender o que é a Karma Yoga e praticar a Karma Yoga é um caminho espiritual em si mesmo. Você seguir o caminho da Karma Yoga vai levando você cada vez mais à purificação mental.
existem princípios da Karma Yoga, né? Não tem como explicar assim apenas em poucas palavras, mas a gente pode dizer o que é a Karma Yoga. Karma Yoga significa você realizar ações, né? Qualquer tipo de ação, não importa qual seja ela, de forma inegoísta, sem egoísmo. Ou seja, não buscando os resultados egoístas na ação. A Karma Yoga, pura e simplesmente dita, é você agir sem buscar resultados. Isso é Karma Yoga. Sem nenhum tipo de resultado. Quando você age sem buscar resultados, tendo unicamente como foco a purificação da mente e a realização do Ser Supremo, o que acontece? As escrituras mencionam, o Bhagavad Gita fala isso, que quando você pratica Karma Yoga dessa maneira, você não gera novos karmas. Então, qualquer ação que você faz na forma de Karma Yoga faz com que você não gere novos karmas. E tem um segundo efeito que é queima os karmas do passado, os karmas negativos do passado. Então, a Karma Yoga, quando ela é realizada perfeitamente, ela faz com que você não crie novos karmas e também você queima os karmas do passado. O que isso vai causando? Vai causando uma purificação da sua mente. Qualquer ação que você faz em contrapartida, que você faz com egoísmo, ela vai criar novos karmas, sejam bons ou ruins. Se você faz uma ação boa movido pelo desejo, você pode ter feito uma ação boa, mas você vai criar novos karmas para você. Você vai ter que continuar nesse ciclo, Você não vai se libertar, Você não vai purificar a sua mente. Então, por isso dizem que a Karma Yoga é a ação sem buscar resultados. É uma prática difícil, sim, você agir sem buscar resultados egoístas. E outra prática, para você purificar a mente, que é muito preconizada principalmente pelos cristãos, é a prática da oração. A oração feita para você e para os outros também. Então, uma prática de meditação para uma pessoa comum ocidental, o que seria? Você fixar a sua rotina diária de meditação. Todos os dias eu vou meditar em determinado horário. Você praticar junto com isso a oração, antes da meditação. E você ter uma vida moral e ética para você seguir a purificação mental. E você ter uma certa técnica, Você tem que ter uma técnica de meditação. Não é simplesmente você se sentar e fechar os olhos. Você tem que saber alguma técnica de meditação. Primeiramente, uma coisa básica com relação à postura. A meditação, seja qual ela for, não importa qual seja ela, a meditação tem que ser feita com a coluna ereta. Isso fisicamente tem uma importância grande, mas também tem uma importância na parte sutil. Quando você faz alguma coisa com a coluna ereta, isso inspira em você autoconfiança, isso inspira em você entusiasmo. Sentimentos de baixa estima deixam você quando você está numa postura ereta. Mas esse é o aspecto físico. O aspecto sutil é que na nossa coluna vertebral existe um fluxo de energia sutil, que está fluindo através dos chakras. E esse fluxo de energia sutil ele só vai ocorrer de forma eficaz, sem bloqueio, se você meditar com a coluna ereta. Então, para um aspirante espiritual, é absolutamente necessário ele entender que a postura é uma coisa muito importante, na prática espiritual, na prática da meditação. Não importa se você se senta no chão com as pernas cruzadas ou se você se senta numa cadeira. O importa é que você esteja com a coluna ereta. Para um hindu é muito fácil se sentar no chão, porque ele é acostumado a fazer isso a vida toda. Para um ocidental é mais difícil. Mas mesmo assim, sentado numa cadeira com a coluna ereta é uma postura que perfeitamente preenche os pré-requisitos de meditação, você se sentar com a coluna ereta. Uma outra coisa que ajuda na pré-meditação, hoje eu nem vou entrar no assunto meditação em si, porque eu tenho que falar, quando se fala na meditação, você tem que ter um
um ideal em que se meditar. E existem diversos tipos de meditação. Então isso fica para uma próxima conversa, que a gente vai falar as diversas técnicas de meditação, que é meditação sem forma, com forma, em símbolos, ou meditação num ideal espiritual concreto, por exemplo, uma forma espiritual, ou meditação sem forma, que pode ser uma meditação mais abstrata, por exemplo, você meditar no céu, no oceano. Existem diversos tipos de meditação, isso é um assunto à parte, né, que a gente pode abordar. Mas, de uma maneira geral, hoje nós vamos falar da preparatória para a meditação. Nós já falamos na vida moral e ética, para você ter uma sublimação das emoções, sublimação do intelecto, purificação mental, para você conseguir entrar nos níveis básicos de meditação. Então, a purificação mental. Depois nós falamos sobre a postura, né, a necessidade de uma postura correta. E tem uma outra coisa que é pré-meditação, mas que ajuda muito aqueles que querem começar a meditar, que é a respiração rítmica. Aqui eu não estou falando de pranayama em si, porque o pranayama, como vocês sabem, ele envolve a retenção da respiração, kumbhaka. Mas aqui nós estamos falando apenas de respiração rítmica. A respiração rítmica ajuda muito no controle da mente. Não importa o que você esteja fazendo, se você tem uma respiração rítmica, a sua mente ela tem uma chance muito maior de se controlar, de você ficar num estado calmo. Se vocês observarem pessoas que são muito ansiosas, ou pessoas que estão com medo, ou pessoas que não estão passando muito bem, a respiração ou ela é muito curta, ou ela é muito rápida, ou às vezes ela é muito instável, ou seja, uma hora rápida, outra hora devagar. Uma pessoa que está num estado perturbado, ela nunca tem uma respiração rítmica. Mas a mente é um fato conhecido, né, dos grandes mestres e dos psicólogos, que a mente e a respiração são interrelacionados. Então, se eu começo a respirar ritmicamente, isso vai levando a minha mente também a um estado mais calmo, mais rítmico. E o contrário também é verdadeiro. Se a mente começa a ficar mais calmo, a minha respiração começa a ficar mais lenta, mais rítmica. Então, sabendo disso, nós podemos utilizar inteligentemente desse conhecimento para acalmar a nossa mente. Então, ao se sentar em meditação, antes de meditar, nós podemos praticar a respiração rítmica. Então, começa a respirar ritmicamente, sem forçar a respiração, sem fazer nenhum tipo de esforço, de forma relaxada, de forma contínua. Nós ritmicamente praticamos inspirar e expirar. O que acontece é que isso vai trazendo cada vez uma calma maior para a mente, a respiração rítmica. Uma outra coisa que é interessante fazer enquanto se respira ritmicamente é que você dá sugestões para a sua mente também. A respiração rítmica em si já é uma grande ajuda, mas você pode aliar a essa grande ajuda a uma outra coisa, é que você dá sugestões para a mente. Por exemplo, você dá a sugestão de que enquanto você está inspirando, você está coletando pureza. E quando você está expirando, você está deixando tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que que perturba, né? Você dá essas sugestões para você mesmo. E a nossa mente, ela tem um grande poder de autossugestão. Os psicólogos, os psiquiatras conhecem muito bem isso, que a mente ela é altamente sugestionável. Se você começa a falar para a sua mente que você é puro, você é pura, você começa a dar essa sugestão para a mente, gradualmente ela vai se purificando também. Se você começa a colocar sugestões que eu sou pecador, eu sou ruim, eu sou pequeno, eu sou limitado, gradualmente a sua mente vai começando a aceitar isso, né? Isso vai levando para sentimentos mórbidos, para sentimentos de baixa autoestima. Então nós podemos aliar esse poder de autossugestão para repetir para a mente: você é pura, você é iluminada, né? E cada vez que você inspira, você inspira pureza e você deixa de lado impureza quando você expira, né? Essas são técnicas de
pré-meditação, que ajudam muito a acalmar a mente. Para finalizar a fala de hoje, com relação ao ambiente, né? O ambiente da meditação, ele influencia muito também na qualidade da meditação. É claro, a gente vai poder meditar muito melhor no Ashram do Embu Guaçu do que, por exemplo, aqui em São Paulo. Porque lá, além do ar puro, tem muito silêncio, tranquilidade, tem a floresta, tem assim uma paz que emana do lugar em si. Diferente de São Paulo, que tem toda essa agitação, pessoas correndo de um lado para o outro, com muitos desejos. Então, a vibração aqui da cidade é diferente de uma vibração do campo. Isso é bem conhecido também dos mestres. Por isso que eles aconselhavam os yogis a meditar na floresta. Mas é claro, todos nós não vamos conseguir fugir para a floresta, não vamos conseguir todo mundo ir para o Embu Guaçu para meditar lá. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que praticar da maneira que a gente pode. O que todos nós podemos fazer é separar um espaço em casa, né, um cantinho qualquer, e deixar aquele cantinho reservado para a meditação. Isso é extremamente importante. Você deixar aquele cantinho reservado, você coloca flores ali, você acende incenso, você faz as suas orações naquele cantinho. Você não deixa pessoas com pensamentos perturbadores entrarem naquele cantinho. Porque você tendo esse canto, né, você faz com que esse espaço passe a ficar santificado, né, com vibrações muito sáttvicas. O que acontece é que toda vez que você vai para lá, a sua mente naturalmente se acalma. Essa é a lógica, por exemplo, das igrejas, dos templos, das mesquitas. As pessoas entrando nesses lugares, elas sentem uma paz natural que tem naquele lugar, pelo fato das pessoas estarem sempre orando, estarem sempre meditando. Então, o Swami costumava dizer que um templo é como se fosse uma grande bateria espiritual. Então imagine uma bateria que está ali constantemente, né, carregada, e quando você vai ali, você simplesmente conecta o seu fio naquela bateria e obtém a energia espiritual, depois você vai embora. Então o templo e a igreja é exatamente isso, ele dá a você essa energia espiritual. A única função do templo é essa, fazer com que você obtenha essa energia espiritual. Então o lugar, o ambiente é muito importante sim, para a meditação. Você tem um ambiente silencioso. As pessoas falam, meditar na beira de uma cachoeira, ou meditar, por exemplo, no meio da floresta. Às vezes não é nem muito aconselhável fazer isso, porque você vai ter muitas perturbações vindo dos 5 sentidos. A cachoeira, por exemplo, é barulho constante, então tem barulho, pode ter animais peçonhentos, que você vai ficar constantemente olhando para ver se não tem, cobra, barata, bicho. Então meditar numa floresta, para um yogi que está acostumado com isso, ou que ele no momento que ele senta, ele já concentra a mente dele, já esquece do mundo externo, para um yogi sim, mas para pessoas que estão começando a praticar, é aconselhável estar num lugar fechado e não num lugar aberto, para que você possa realmente se concentrar livre de perturbação. Então o tempo já acabou. O que nós falamos hoje são apenas preparativos para você começar a meditar. Na próxima fala nós podemos falar a respeito das técnicas de meditação, os tipos de meditação e como escolher essa técnica também, qual é a maneira certa de você escolher essas técnicas. Namastê a todos, boa noite.